Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai reagir a um post que eu me deparei lá no LinkedIn, onde um amigo meu comentou nesse post e acabei sendo notificado lá, achei interessante o assunto e quero trazer para cá. Trata-se de um post falando com o título 12 principais perguntas de entrevistas sobre microserviços que todo o profissional de TI deveria saber. Beleza? Então, nesse conteúdo a gente vai ter algumas perguntas aí de entrevistas, segundo a autora, eu já vou mostrar o post, e que na opinião dela ali ela colocou algumas respostas e também a gente vai discutir se essas perguntas estão condizentes com a minha opinião, se é as mesmas que eu faria ou não, o que eu acho sobre isso, e também um pouquinho falar um pouquinho sobre as respostas, trazer alguns complementos aí que eu acho que vai ser bem interessante nesse vídeo. Beleza? Vamos lá então para o post falar um pouquinho sobre ele. Beleza, então esse aqui é o post do LinkedIn. O que me chamou a atenção já foi o formato aqui, né, que é bem chamativo mesmo, já bem formatado aqui com algumas perguntas. Obviamente as respostas aqui estão resumidas, a gente já vai ver o post mais completo para cima. A autora é a Nina Duran, e vale ressaltar um ponto sobre esse post que foi o que me deu a motivação para falar sobre, inclusive meu amigo tinha comentado, que tinha faltado alguns itens aqui, né? E aí depois ela editou aqui esse post e ela adicionou, por exemplo, essa linha aqui falando que microserviços igual a independência aqui, né? E também alguns outros pontos aqui que foram editados. De qualquer forma, eu já tinha decidido fazer esse conteúdo aqui e eu acho que vai ser bem rico a gente comentar sobre esses pontos e também dar a minha opinião sobre eles. Para facilitar e para poder rabiscar um pouco aqui, a gente vem aqui para o whiteboard para poder comentar um pouquinho sobre eles. Tá? Primeiro de tudo, a intenção aqui não é falar sobre autor, se está certo, se está errado ou não, é apenas a minha opinião. Muitas das coisas aqui batem, tá, né? Mas algumas coisas, se fosse uma entrevista, eu perguntaria coisas diferentes ou tentaria extrair outras coisas do candidato e também as respostas que foram dadas talvez daria para incrementar um pouquinho elas e falar um pouquinho de forma diferente. Então, aqui o formato aqui, beleza? Vamos para o post um pouquinho mais completo, que está aqui do lado, que aí fica mais fácil de a gente comentar na versão mais estendida do post, né? Então, essa parte de independência não tinha, foi editada, mas vamos lá para o primeiro item. O que são microserviços e quais são suas vantagens? Primeiro a gente vê aqui ela falando que são pequenos serviços autônomos que trabalham em conjunto, provê, oferece escalabilidade, fácil manutenção e flexibilidade, certo? Vamos focar primeiro na pergunta, né? O que são microserviços e quais são as vantagens, né? Os microserviços a gente sabe que são serviços aí independentes e daí vem daí a motivação, né? De trazer o post aqui, que antes não estava mencionando independência, e foi esse ponto que eu achei que deveria ser complementado mesmo, né? Até não tinha menção de serviços autônomos, etc. E aí, para mim, a importância maior, né, a vantagem maior do microserviço é ele ser independente, é ele trazer independência. Independência em que sentido? Vários sentidos. Já começa, e é um ponto muito importante, que é a necessidade de negócio. Já começa na parte de desenvolvimento. Então, você tem uma code base, né, uma base de código, que vai crescendo aos poucos, se torna gigantesca. Você tem centenas aí de desenvolvedores, ou dezenas deles, dependendo. Muito vai da necessidade de negócio, como eu já comentei, mas aí de dezenas a centenas de desenvolvedores trabalhando na mesma base de código. Muitos desses desenvolvedores, eles são de times diferentes, que trabalham em features, né, em contextos diferentes dentro do mesmo sistema. Logo,
se eles trabalham em times diferentes e correspondem a áreas diferentes da empresa, provavelmente as necessidades de entrega, o ritmo das features, do quanto eles têm que entregar, até as motivações são diferentes para que esse desenvolvimento aconteça. Então, se as coisas funcionam em ritmos diferentes, se as coisas têm motivações, né? E aqui eu digo motivações, mas as áreas de negócio demandam coisas em times diferentes para esses times, e eles codam coisas também, de certa forma, mais segregadas, mas que se comunicam de alguma forma, percebe que você necessita ter independência para ter essa liberdade para entregar no ritmo que você quer, para ter mais facilidade nessa entrega, para ter menor acoplamento. Então, começa por aí, uma necessidade nesse sentido, né? O negócio, os contextos do negócio já estão divididos, os teus times já estão divididos, mas você trabalha numa base única. Opa, alguma coisa está errado. Será que eu já não tenho que começar a segregar a base de código, a segregar o deployment, as entregas ali, enfim, para que isso reflita mais a necessidade que a gente tem dentro da empresa? Então, para mim, começa nesse sentido. E aproveitando essa minha explicação, uma pergunta boa seria: por que utilizar microserviços ou quando utilizar microserviços? E não só o que são microserviços e quais são as vantagens. Aqui você já cravou que você precisa, né? Você tira um pouco do candidato a oportunidade dele falar se ele entende o porquê utilizar, quando utilizar ou não utilizar, né? A mesma coisa ao contrário. Quando não utilizar? Quando tem uma coisa muito simples, poucos desenvolvedores, não tem uma operação crítica, etc. e tal. Então, aqui é das vantagens. Tudo bem, né? O que são microserviços ali de forma bem sucinta, ali daria para dar uma esticada a mais, né? Que são serviços independentes e tudo mais, focar bastante nessa independência. Mas aqui fala das vantagens: escalabilidade, fácil manutenção e flexibilidade. Falta a independência, né, como pilar principal disso. Porque por escalabilidade, você consegue isso em outros formatos, em outros tipos de arquitetura. Com um sistema, um monolito, você consegue escalabilidade. Com serviços distribuídos não chegando a um nível de granularidade de microserviços, você consegue escalabilidade. Então, esse não seria uma das vantagens exclusivas de se ter microserviços. Então, esse é o ponto que eu queria trazer aqui, principalmente. E foi um dos motivadores de querer trazer esse post aqui para a gente comentar, tá? Acho que a primeira pergunta seria quando utilizar e quando não utilizar, ou por que utilizar, né? E aí, quando for sistema mais simples, um CRUD, alguma coisa assim, obviamente você não precisa de microserviços, né? Microserviços não são o padrão, né? Você vai de monolito quando se precisar, microserviços conforme a necessidade. Segundo ponto aqui, como você gerencia ou se lida com a comunicação entre os microserviços. Aqui tem alguns pontos, né? HTTP REST, gRPC, mensageria assíncrona. Aqui fala também a escolha, né, depende da latência, da tolerância a falhas e das necessidades de processamento. Você vai utilizar HTTP REST, gRPC, né, uma dessas duas aqui, ou as duas, dependendo do serviço, enfim. Mas eu acho que o principal ponto a se colocar se você está trabalhando com serviços, o primeiro critério é que eles sejam independentes. Significa que você vai ter que ter uma comunicação entre eles, mas eles têm que continuar sendo independentes. Quando você tem coisas distribuídas, quando você não está trabalhando interprocess, né, no mesmo processo, dentro do mesmo processo, você não tem como garantir que a rede vai ser 100% operacional sempre, né? A rede ela é suscetível a falhas, né? Lembra do teorema CAP lá. Então, você já tem que ter tolerância a falhas. Então, como que você consegue ser tolerante a falhas para um serviço que você tem dois serviços aqui, por exemplo, né? Um dos serviços caiu
e você precisa se comunicar com ele, você precisa continuar uma operação ali com ele. Só que ele caiu. Se você trabalhar só com uma comunicação síncrona, ou seja, fazendo umas requisições de RPC, HTTP REST, enfim, ali, você tem uma micro resiliência, que nem dá para chamar de resiliência, que é, ok, vou fazer retentativas de chamada por tantos segundos. Mas passou alguns tantos segundos, você não pode ficar batendo nisso eternamente. Ou seja, uma operação que foi criada lá no início, passou por N microserviços, chegou aqui, putz, esse cara tá fora, né? Passou por vários aqui. Esse cara tá fora. O que que eu faço agora? Cancela tudo, dá erro por causa que um microserviço estava fora. Isso aqui você acaba tendo muito acoplamento. Você fica muito dependente, né? E aí sempre vem essa palavra, independência. Então, para mim, você é dependente com certeza de utilizar mensageria. Então, comunicação através de mensagens, onde você vai ter um barramento, um message broker, alguma coisa do gênero aí, que você se comunica entre serviços primordialmente por mensagens. Então, você publica numa fila, o outro consome da fila. Quando esse cara estiver fora, os itens vão se acumulando na fila. Quando ele voltar, ele vai consumir os itens que estavam parados na fila. Beleza, mas o que, que vai ter nessa fila? Você vai ter o mínimo necessário para que eu saiba o que eu tenho que, onde eu posso pegar essa informação. O que, que eu quero dizer com isso? Esse serviço processou uma parte, ele vai colocar uma mensagem na fila com alguns identificadores ou com um identificador. Esse segundo serviço, quando pegar essa mensagem, ele vai aí sim fazer uma chamada síncrona através do HTTP, gRPC aqui, para esse serviço aqui que tem o recurso, mantém o dado que eu quero, por exemplo. E aí, através do identificador que tinha dentro da mensagem, faço uma requisição, pego o payload, pego o conteúdo completo para continuar o processamento. Dessa forma, eu faço com que a minha mensagem tenha apenas identificadores, seja leve, priorizando aqui velocidade, tamanho de mensagem, segurança, enfim, e aí indo até o recurso com o identificador, pegando o dado e continuando o processamento. Beleza? Primeiro ponto, então, tenho que ser tolerante a falhas. Com a Sync Messaging, nesse caso aqui, eu consigo ter essa resiliência. Claro que eu não vou utilizar só isso aqui. Você vai depender desses outros também. Então, são estratégias combinadas, ok? Terceiro ponto, o que é o padrão de Circuit Breaker e por que ele é importante? Aqui eu acho que essa pergunta poderia ser um pouquinho diferente. Em vez de perguntar sobre o padrão, poderia estar falando sobre o problema e aí a resposta ser: eu utilizaria o padrão X ou eu utilizaria o padrão Y. Aqui a pergunta, na minha visão, poderia ser: como que eu me previno de falhas em cascata em um sistema que está fora, poder causar problemas em cadeia do meu sistema, né? Ou por um sistema estar fora, como que eu faço com que ele tenha tempo para se recuperar e voltar à operação para depois eu começar a utilizar ele. Aí, ó, Circuit Breaker Pattern seria um bom padrão aí para ser utilizado. Inclusive tem vídeo no canal sobre isso, nos padrões de resiliência. Pesquisem aí por Circuit Breaker Pattern que vocês vão encontrar. Seguindo aqui, 4. Como que eu gerencio a consistência de dados e microserviços? Novamente aqui, batendo no ponto da independência. Consistência, né? Se eu tenho serviços independentes, logo eu tenho dados que estão espalhados entre esses serviços. Espalhados em que sentido? Cada serviço ali vai ter o seu banco de dados se necessário, se ele gerenciar algum tipo de dado, né, ter estado, digamos assim, para persistir. Então ele vai ter o seu próprio banco de dados, porque ele, como uma unidade ali, ele é independente.
Então, cada parte do sistema que vai sendo utilizada, vai acontecendo uma operação, vai trafegando, vai acontecendo essa comunicação entre os serviços e cada serviço vai persistindo o dado que compete a ele na sua própria base de dados. Então, se a gente tem bases de dados separadas, logo a gente não tem uma transação acontecendo ao mesmo tempo, né? Uma transação que eu digo, transação de banco de dados como a gente conhece, que gera um lock, que quando termina essa transação, todo o dado está consistente ao mesmo tempo. Eu até posso ter isso? Pode ter. Né? Você pode ter uma consistência imediata se você quiser. Só que você tem mais ônus do que bônus nesse caso. Né? Você vai demorar muito tempo para propagar, para confirmar essas operações em todos os microserviços e aí retornar isso como um dado consistente. Pode ter casos aí que necessitem, mas não é regra. A regra aqui é você ter consistência eventual, tá? Então, por isso que fala aqui de consistência eventual, onde eventualmente vai acontecer de você ter o dado em um estado e o outro ainda não ter sido atualizado para o estado consistente com esse outro dado do outro microserviço. Então, aí, às vezes a gente vê isso quando, por exemplo, sistemas bancários acontece isso, onde você fez transações, o teu saldo tá ok, né? Tá certo, só que você vai tirar um extrato e o extrato está trazendo um saldo ali que não está batendo, né? Operações ali, o saldo não está batendo. É porque muitas vezes isso está sendo processado naquele momento ou de forma agendada. Aí você tem uma consistência eventual. Um dado que deveria bater com o outro não está batendo por algum motivo, né? Enfim, então, para mim, como que é gerenciado a consistência em microserviços, você tem que lidar com consistência eventual, tá? E aí, você vai ter que lidar também com transações que precisam acontecer entre vários microserviços. Uma operação que depende de vários microserviços para acontecer. E aí a gente chama de transação distribuída. Inclusive, tem vídeo no canal também falando do Saga Pattern, né, do padrão Saga, que é justamente para você trabalhar com transações distribuídas de longa duração, tanto para executar essa operação, quanto para quando acontecer algum problema no meio dessa operação, você fazer operações compensatórias para, digamos assim, desfazer, né, voltar ao estado original antes daquela operação. Então, vale a pena dar uma olhadinha no canal também. Aqui, pessoal, a gente está passando mais rápido. Muitos desses conceitos já existem no canal aqui, já foram explorados bem mais no detalhe. Aqui a gente vai focar bastante nessa dinâmica das perguntas e respostas, tá? 5. O que são containers e como eles estão relacionados com microserviços, né? Aqui, containers, eu acho que é um termo já bem consolidado, né? Mas basicamente você tem ambientes isolados aí que você constrói eles com todas as suas dependências, como está escrito aí na resposta, de forma que eles funcionem em qualquer ambiente que dá suporte a containers. Então você prepara, encaixota eles ali e aí você tem uma facilidade para fazer o deployment de forma facilitada e sem ter a frase na minha máquina funciona, né? Então, se funcionou o container no lugar, você propaga esse ambiente, ele está isolado com tudo que ele precisa, né? O sistema operacional dele, as dependências dele, o teu sistema, runtime, etc. e tal, tá tudo ali pronto para ser colocado num ambiente que apenas vai rodar, vai executar ele, né? 6. Como que você garante a segurança em uma arquitetura de microserviços? Aqui tem um ponto que fala de a parte de comunicação segura entre serviços e tem algumas pessoas falam, e eu acho que tem
duas formas aqui de se trabalhar e depende muito do cenário, que é se você está numa comunicação entre serviços dentro de um cluster, que esses serviços não se comunicam com o mundo externo, eles não têm acesso externo, digamos assim, abertura. São comunicações internas. Você poderia trabalhar, obviamente, tem a parte de mensageria, lá já falei, né? Mas em questão de requisições HTTP ou gRPC, sem a necessidade ali, no caso do HTTP, de utilizar um HTTPS, um SSL, um certificado. Outros falam que se você tiver uma boa gestão, uma boa automação disso, é muito tranquilo de você ficar gerando e renovando certificados e conseguir trabalhar com HTTPS intra-services também. Né? Então aí vai muito do cenário. Não vejo como pecado extremo se vocês têm uma segurança bem controlada no cluster em trabalhar só com HTTP. Contanto, se você tem a possibilidade, vai de HTTPS também. Aqui fala de gerenciamento de secrets, monitoramento. Gerenciamento de secrets, obviamente, para qualquer sistema, né? Bom, e aqui monitoramento, até um ponto que a gente pode entrar agora, é que essa é uma das implicações que vem quando a gente trabalha com microserviços. Só vou explodir aqui meu monolito de vários microserviços e está tudo ok, eu continuo trabalhando com as mesmas premissas que eu tinha no monolito. Isso não é verdade, tá? Com microserviços você vai ter vários microsistemas que precisam ainda fazer log, precisam de ter monitoramento, precisam ter tracing para cada serviço. E você tendo que implantar todo esse ferramental, instrumentar todos esses serviços de maneira separada, com certeza você vai ter aumento de custo, você vai ter aumento na própria complexidade de gerenciar isso. Então você tem que ter uma parte de DevOps muito forte, né? É impeditivo não ter uma parte de automação e DevOps boa. Sem isso, você não faz microserviços, né? Então, log centralizado, trace centralizado, enfim, várias coisas. 7. Como você monitora e debuga um sistema baseado em microserviços, né? E aqui um pouquinho do que eu já falei, né? Na parte de cima até me adiantei ali, né? Usando ferramentas de monitoramento, gerenciamento de log, tracing distribuído. Então, você vai ter que utilizar ferramentas aí que te ajudem a fazer isso. E aí você tem, por exemplo, logs, métricas, visualização disso. Você tem uma Elastic Stack lá com ELK. Você tem o Grafana Stack, que também tem ferramentas para visualização, para tracing, para log, para um monte de coisa, né? Então, você tem ferramentas pagas do tipo Dynatrace, enfim, você tem várias coisas que você precisa necessariamente se preocupar quando você tem isso. Aqui, como seria o seu approach aqui, né? Sua abordagem para segmentar um monolito em microserviços. E aqui vem um ponto bem importante que é comentado aqui, ó, Start with Bound Contexts, né? E aqui o Bounded Context vem do DDD. Inclusive na imagem aqui estava escrito só Strangler Fig Pattern, né? Que aí é uma estratégia também, que esse padrão aqui é o padrão da figueira estranguladora, em português, digamos assim, né? Que também tem vídeo aqui no canal falando só desse padrão, tá? Procurem aí. Mas vamos lá. Primeiro, vou falar aqui de como que a gente faria essa segmentação. Aqui está falando, usa Bound Context, mas uma entrevista talvez seja bom você ir um pouquinho mais fundo, falar o que é o Bounded Context e como que você separaria isso, né? Que são os contextos delimitados do DDD. O DDD por si só ele é guiado pelo domínio, pelo negócio, né? Então essa separação de contextos
é baseado também no negócio. Lembra que eu comentei lá em cima, na primeira pergunta, falando que seria bom a gente ter uma pergunta falando sobre por que utilizar, quando utilizar microserviços, quando o negócio, quando os pequenos contextos, necessidades de times específicos que lidam com partes diferentes do negócio precisam funcionar em ritmos diferentes, têm necessidades diferentes. Então, percebe que esses grupos eles começam a se separar, né? A ter necessidades específicas. E aí eles é aí que eles começam a conseguir identificar esses contextos delimitados. É um agrupamento que faz sentido para o negócio, que também se comunica com outros contextos, e aí isso tem vários tipos desses relacionamentos entre contextos aí, né? Conformista e tal, shared kernel, tem vários tipos, mas o ponto aqui é você vai fazer um espelho, né? Você vai identificar isso dentro do negócio e aí o primeiro passo seria começar a quebrar esse monolito baseado nesses contextos delimitados pelo negócio. Significa que vai ser um microserviço só para cada contexto? Não. Mas é um primeiro caminho por onde você pode ir para começar a quebrar. Tá? E tem outra pergunta ali, a 10, que eu já vou emendar aqui, que faz sentido, né? Que é como a lei de Conway está relacionada com a arquitetura de microserviços. A lei de Conway, ela diz que sistemas que você desenvolve, né, eles tendem a reproduzir a forma como a comunicação acontece no seu negócio. Perceba que contextos delimitados, lei de Conway, começa a convergir numa ideia de que, por mais que eu tente fazer um sistema ou separar um sistema diferente da forma como o meu negócio funciona, eu tenho muita chance de fazer isso de forma errada. Por quê? Porque o sistema é feito para atender o negócio. Se eu estou forçando uma divisão, um comportamento diferente do que é um negócio, ele não vai, no final das contas, atender os requisitos dos meus especialistas de negócio. Então, por isso que a lei de Conway fala isso, né? Que ele tende a espelhar a estrutura organizacional. Então, nada mais justo do que se a gente quer explodir, quer splitar ali um monolito em microserviços, que a gente já comece fazendo isso baseado na estrutura organizacional, nesses contextos delimitados que também o DDD traz. Beleza? Então, essa aqui, 8, a gente conecta com a 10 aqui já para falar, né? Beleza. E na parte aqui da 8 ainda do Slanger Fig Pattern, seria como eu tenho uma base de código muito grande, eu tenho um monolito, por onde começar? Beleza que eu tenho que splitar, entender as partes, mas por onde eu começo a migrar, né? Aí a estratégia do Stranger Fig ali é eu começar por partes que não são tão primordiais, tão core, começo pelas áreas periféricas ali, migrando pequenas partes, e eu vou estrangulando o monolito, né? Eu vou removendo partes dele ali, transformando, né, ele em um sistema de microserviços. Começando pelas partes mais periféricas até chegar nas partes mais centrais, na parte core, que é a parte mais difícil, né? Eventualmente vai ser a parte mais dolorosa para você fazer uma migração, mas quando você chegar na parte dela, todas as partes periféricas, ou a maioria delas, já estão também num formato, já estão splitadas, já estão com microserviços feitos para você conseguir fazer essa comunicação entre serviços de forma mais fácil. Beleza? Essa é uma estratégia, né? Um approach aí para você seguir. 9. Quais as considerações são importantes quando estou modelando aqui, né, microserviços? É quase que uma pergunta que se conecta também, né? Decompor por business capabilities, né? Usar DDD, ver o tamanho aqui do serviço, né? Para definir o tamanho do serviço. Talvez essas outras perguntas aqui poderiam ser mesclado numa pergunta só, né, para aproveitar mais aí do candidato, né?
Quais as estratégias de teste você usa para microserviços? Aqui fala de teste de unidade, de integração end-to-end, Consumer Driven Contract Testing, né? Esse é um pouco mais incomum de a gente ouvir falar aí de modelos de testes, né? Teste de unidade, integração end-to-end são mais comuns. Então, de unidade é o de unidade mesmo, lá testes da classe, dos métodos e tal. Teste de integração é o relacionamento entre dois módulos ali, duas classes, enfim, uma interação com o banco de dados ou com outro componente. End-to-end é desde lá do início de uma operação que você tem que fazer até o final dela, passando, no caso do microserviço, passando por todos os microserviços que precisam. E esse último aqui, teste de contrato, o que seria isso? Como a gente trabalha muito com microserviços que um depende do contrato do outro, APIs basicamente, você tem que garantir que o esperado por outros serviços que são os consumidores da sua API esteja em conformidade com o que você está entregando no seu contrato. Então você não pode mudar uma API só porque você quer mudar e não refletir essas mudanças, não gerar uma V2, por exemplo, para expor isso. Você não pode ficar mudando a qualquer tempo, sendo que você tem outros interessados que estão baseados naquele contrato e dependem dele para ter uma requisição bem sucedida. Tá? Então é bem importante, visto que a maioria aí das comunicações acontecem através de APIs. Claro, tem aquele detalhe, você usa mensageria, mas em algum ponto você vai precisar fazer uma requisição ali para alguma API e isso é amarrado em algum contrato. Por fim, 12, como você lida aqui com o deployment em um ambiente microserviço. Isso aqui é bem importante. Ali eu já comentei antes que sem um ambiente muito forte de DevOps, automação, você não trabalha com microserviços, né? Então aqui menciona usar containerização, ferramentas de orquestração, e aqui obviamente se você tem microserviços, se você trabalha com containers, você vai precisar orquestrar esses containers e nenhuma possibilidade aqui de você desenvolver, por exemplo, essas ferramentas aqui seria loucura. Então se utiliza aí o Kubernetes, eventualmente agora já está caindo mais em desuso, né? O Swarm já caiu, basicamente o Kubernetes é uma unanimidade. Então você trabalha com ele. CI/CD, obviamente, então você tem que fazer o Continuous Integration, Continuous Deployment desse sistema de cada microserviço. Você não vai ficar fazendo na mão a implantação de cada um. Você tem que ter uma esteira que vai desde o commit ali que você vai fazer, vai ter que rodar todos os testes de todos os tipos necessários que você precisa saber. Você não pode gerar um artefato que não passou nos testes, por exemplo, né? Você tem que garantir que quando ele for para a parte de pronto para o deploy, né, você tem que estar garantindo que passou em todas as etapas e você não pode ficar fazendo isso toda vez de forma manual, por isso que tem que ter uma esteira, tem que ser automatizado. Então, CI/CD, muito importante. E aqui numa entrevista seria interessante você falar com o que você vai trabalhar, quais as ferramentas. Então, eu vou trabalhar com Kubernetes para orquestração, containerização, estou usando ali containers Docker, CI/CD, utilizo o GitHub Actions, utilizo o Azure DevOps, utilizo uma outra estratégia. Aí você vai ter que ir falando sobre isso. Então, a ideia aqui era falar um pouquinho sobre esse post aqui, que traz as 12 principais questões aqui para entrevistas, quando o assunto é microserviços. Claro que quando a gente fala de LinkedIn sempre traz tipo as principais perguntas são essas, né? Decore essas aqui, saiba essas aqui que você vai bem. Na verdade não é assim, né? Você vê que aqui já na minha opinião várias dessas mudam, inclusive as respostas têm que ser mais abrangentes na minha opinião. Eu faria outras perguntas nesse caso, né? Faltou originalmente no post a parte de dependência. Tem vários pontos aí que seria diferente. Mas a título de a gente reagir aqui, a gente explorar um pouquinho, acho que foi proveitoso. E eu espero trazer mais conteúdos para vocês aí desse tipo.
Muito bem, pessoal. Então esse foi o vídeo falando e reagindo um pouquinho sobre esse post que eu encontrei lá no LinkedIn, dessas 12 perguntas de entrevista aí. A minha opinião, né, do que poderia ser melhor em relação a elas, também falando um pouquinho sobre as respostas. Queria pedir para vocês aqui, se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like aí, comenta o que você acha, qual pergunta que faltou, que você já viu, já foi questionado uma entrevista, ou qual pergunta que você faria se estivesse entrevistando aí, para a gente trocar essa ideia e ver também as percepções de vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!